Muito bem, continuamos aqui com o nosso programa e eu vou trazer para você aqui uma análise, uma tradução muito bacana com o nosso querido Fábio Tom, do canal Fábio Tom e do Vida Gringa, que eles fizeram aí, que ele fez a respeito daquela conversa polêmica, né? Onde a tradutora da CNN foi lá e deu uma marmelada e aí a esquerda... Ela simplesmente ficou toda alvoroçada, né? Ficaram ali num festerê danado, achando que o Trump tinha dito que o Bolsonaro já não é problema para os Estados Unidos. Tá bem? Lula passou vergonha, não voltou com nada, teve que ouvir o Donald Trump elogiar Bolsonaro na frente das câmeras e... Meus queridos, e olha que o Lula nem queria esta reunião que a imprensa participasse, hein? Vamos acompanhar aqui os comentários e a tradução simultânea do nosso querido Fábio Tom. Do Bolsonaro. Pessoal, isso é honestidade. Isso é uma verdade. Isso, porque, cara, a gente tem que entender as falas, temos que entender as negociações. O Trump podia falar assim, não, nós não estamos aqui para falar de Bolsonaro. Não é? Ele poderia dizer, nós não estamos aqui para falar de Bolsonaro. Nós estamos aqui para falar com Lula. Eu gosto mais do Lula. Eu gosto mais do Lula do que eu gosto. Não, ele simplesmente mandou a real. Entendeu? Ele simplesmente mandou a real. Eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro. Entendeu? Eu gosto do Bolsonaro. E eu acho que isso aqui é muito forte. É muito forte. Ele não precisava ter dito isso. Olha a cara do vagabundo. Repara, eu gostei desse vídeo aqui porque você consegue ver a cara do vagabundo. Olha o vagabundo quando eles falam Bolsonaro. Ó. Então, como você está se sentindo em relação ao Bolsonaro, senhor presidente? Eu sempre gostei do Bolsonaro. Eu gostei dele. Eu me sinto muito mal. Escuta, pessoal. Eu me sinto muito mal com o que aconteceu com ele. Aí o Lula, aquele riso de ódio, aquele riso de bruxa. Você pode ver. Aquele riso ali é aquele riso assim, me lasquei. É aquele riso assim, eu tô lascado. É o riso do que eu me lasquei nesse momento. Agora me estrepei. Me estrepei. Cara, se o Lula tivesse condições, ele matava esse jornalista. Ele matava esse jornalista. Mas não foram um. Eu não sei se você reparou, dá várias vozes dizendo. Várias vozes. Bolsonaro. Então, uns 2 ou 3 jornalistas falaram isso. Então não é um. É uns 2 ou 3 jornalistas perguntaram. Mas olha o ódio do Lula. Olha a cara dele, mano. Sempre achei ele uma pessoa direita. Não uma pessoa de direita, pessoal. Direita. Uma pessoa certa. Uma pessoa honesta. Ele está passando por uma coisa. Ele está indo por muitas coisas. Quando a gente fala em inglês, he's going through a lot, quer dizer que ele está indo por muitos problemas, muitas coisas erradas estão acontecendo com ele, entendeu? E isso está na agenda de hoje? Aí ele responde, isso tá indo a muito. Olha o gesto do Lula. O Lula, ele tá fazendo mensagem para os seus jornalistas. Você sabe que esses jornalistas são pagos pelo Lula. Então o Lula, ele tá mandando mensagem ao jornalista. Tipo, porra, não fale isso não. Opa. Para de perguntar isso, caramba. Para de perguntar isso. Estão revoltados. Olha só as imagens do Lula. Repara o Lula. Cara, isso aqui fala mais do que qualquer coisa. Olha o Lula para o jornalista. O Lula olha pro jornalista, finge que tá rindo, aquele riso de bandido, e ele fala pro jornalista. Ele tá mandando sinais ao jornalista parar de fazer pergunta. Olha o gesto da mão dele. Aí, aqui foi aonde que a CNN mentiu pra vocês, povo brasileiro. Aqui é onde a CNN mentiu. Esse que é o problema. Agora, eu não vou ser leviano e dizer pra você que eles mentiram porque são vagabundos. Eu sei que são vagabundos, mas pode ter sido por capacidade de não entender inglês. Pode ter sido. Mas aqui foi onde a CNN mentiu para o povo brasileiro. E essa importância de vocês falarem inglês e essa importância da gente seguir alguém que fala inglês pra, nesses assuntos, entender o que o Trump tá falando, tá? Escuta o que o Trump falou e escuta o que a CNN disse. O Trump falou isso aqui. Vamos seguir agora. Sem observar o cachaça, vamos seguir. Ele tá na agenda hoje, o presidente fala, poxa, cara, e com a cara de triste. Você vê que o semblante do presidente Donald Trump é realmente pensando no Bolsonaro e pensando na sua situação. E ele fala, poxa, ele tá passando por muitos problemas. A mensagem do Lula corporal é, pelo amor de Deus, calem a boca, jornalista. Eu paguei pra vocês não falarem disso. E o Trump, você vê que é uma voz sincera, uma fisionomia sincera de que ele sente dor pelo que está passando pelo Bolsonaro. Aí quando o jornalista pergunta ao Trump, o assunto Bolsonaro está na agenda hoje, está sobre a table hoje, está com vocês hoje, ele falou, none of your business. None of your business é um fora. É um fora que se usa muito nos Estados Unidos, uma maneira grossa de dizer que não é da sua conta. Já viu quando o filho pergunta pra mãe, mãe, você vai fazer isso? A mãe fala, não é da sua conta. Então, none of your business não é da sua conta. Entendeu? Então, o Trump, ele foi curto e grosso
com o jornalista. Por quê? Ela perguntou, o tema Bolsonaro vai estar na reunião de hoje? Ele falou, none of your business. Aí a CNN traduziu dizendo que não está na negociação. A CNN traduziu assim. Ela disse que o Trump disse que o assunto Bolsonaro não está na mesa. O que é a maior mentira na cara dura contada ao povo brasileiro. Não foi isso. Quando a pergunta foi, o assunto Bolsonaro estará na mesa de negociação, mesa de negociação, ele, com um semblante que sente a dor do Bolsonaro, falou, não é de sua conta. Quer dizer, não é uma pergunta que você deva fazer. Botando claro, sem dúvida que sim está. Sem dúvida que está. O assunto foi Bolsonaro. E no começo eu expliquei pra você. Quando o Trump separa o comércio, que é o GRIA, o Bassett, que é o Tesouro, e o Marco Rubio, que é a política, ele falou, nós temos aqui os dois assuntos, técnicos, econômicos e políticos. Nós vamos resolver isso. Então, cara, muito forte e a mentira. Agora eu quero que você, vou botar o vídeo inteiro. Pronto. É só essa parte, gente. Essa explicação que onde a jornalista da Globo News, ela traduziu isso não é da nossa conta. E na verdade, seria isso não é da sua conta, isso não importa pra você. Não te interessa, como a gente fala aqui, né? E aí, final de semana, você foi ver lá a sua antiga namorada? Não te interessa. Não te importa. É exatamente isso. Ô Fábio, mas por que você está comentando isso? Por que o Fábio Tom também comentou? Porque, gente, aqui no Brasil, essa turma virou o Satanás aí. Dizendo que o Eduardo é um bananinha, que o Bolsonaro tá lascado, que o diálogo venceu, que o Trump simplesmente ignorou o Bolsonaro, e não foi isso. O que houve foi um erro de tradução da pessoa que estava traduzindo a CNN. Eu não sei, presta atenção, isso é uma análise minha, eu posso estar errado. Eu não sei se ela quis dizer, e o Trump falou que não é da nossa conta, ou seja, não é da conta dos jornalistas, tá bem? Mas não quero passar pano aqui e defender a jornalista, não quero. E também não quero também atacar, não é? Porque a gente sabe que coisa ao vivo, que coisa com... É bem complicado, né? O importante é que, mesmo assim, a CNN se retratou, mas os canais de direita, por exemplo, o próprio Fábio Tom, deixou muito bem explicado, não deixou a esquerda continuar com esta narrativa. Ridícula, por sinal, esta narrativa de que o Trump tinha dito que o Bolsonaro não importa mais. Até porque, meus queridos, o que acontece? O Trump deixou claro naquela carta, parem com esse caça às bruxas em relação a Bolsonaro. Depois, agora a gente tem uns 15 dias que os dois secretários, um eu não me lembro o nome nem qual o departamento dele, mas um foi o Scott Bessent, que é do secretário de Tesouro, do Departamento de Tesouro, ele ia explicando exatamente isso. É 50%. 10% está relacionado ao comércio, está relacionado aí às questões para equilíbrio. E os outros 40% está relacionado porque o Brasil tem um juiz que persegue, que censura cidadãos americanos, que censuram em empresas norte-americanas, que deu ordem para que empresas dentro dos Estados Unidos cumprissem essas ordens. E, obviamente, os Estados Unidos não está nada feliz com isso. E a vergonha. Tarifas impostas pelos Estados Unidos segue em vigor no Brasil. Encontro entre Trump e Lula, na manhã desse domingo, não serviu para aproximar... Aliás, desculpa, também não serviu não. O encontro, na manhã desse domingo, dia 26, serviu para aproximar as delegações dos dois países, mas não houve nada acertado. A Ana Paula Henke fez um comentário excelente. É uma reunião, eles se encontraram, rolou uma química de 39 segundos lá na Assembleia da ONU. Essa química gerou uma reunião por telefone, que aí marcaram essa reunião na Malásia,
e na reunião na Malásia marcaram outra reunião. E é engraçado que tanto na primeira ligação com o Trump, tanto nessa outra reunião que aconteceu nesse domingo, que aconteceu ontem, domingo, dia 26, Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu avançar em nada. O encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, marcou o primeiro gesto de reaproximação entre os dois países desde o começo da crise comercial de 2025. Apesar do tom cordial das declarações otimistas deste domingo, dia 26, na Malásia, as tarifas impostas por Washington vão continuar em vigor e seguem como um instrumento de pressão sobre o governo brasileiro. Lula classificou a conversa como ótima e construtiva ao afirmar que os dois países decidiram começar imediatamente negociações para tratar as sanções e também das sobretaxas. Trump, por sua vez, disse que não é possível chegar a bons acordos Disse que é possível, não sei de onde eu estou arrancando não é? É porque eu estou focado aqui que não colheram resultados, tá bem? Trump, por sua vez, disse que é possível chegar a bons acordos para ambos os países, sem dar prazo para mudanças concretas. Eu me lembro daquela entrevista que o Donald Trump deu quando entrou no avião presidencial, né? E aí, você vai encontrar o Trump? Eu vou sim. Há a possibilidade de vocês retirarem as sanções ou as sobretaxas? E o Trump disse, sim, claro. Claro que há. A depender das condições e do momento. A depender do quê? Das condições. Só isso. A depender das condições. Obviamente que não. Olha aí. Lula pediu suspensão das tarifas e das punições da Magnitsky. A reunião entre o presidente Donald Trump acabou sem que o norte-americano determinasse a revogação das sanções. A nova fase de negociação entre Brasil e Estados Unidos começa ainda nesse domingo. Há uma conversa aí que houve uma reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Nós estamos atrás aí do que isso irá produzir e ao longo do dia nós vamos trazer aqui na nossa programação, tá bem? Nós vamos trazer aqui durante a nossa programação. Aqui, ó. Isso é o Poder 360. O Poder 360 ainda continua aqui, ó. Lula tem reunião positiva, mas promessa de Trump ainda é retórica. A relação institucional entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto melhorou e negociações começam. Mas o norte-americano postergou decisões e evita descartar causa de Bolsonaro. Entendeu até aqui? Eu vou ler novamente para você que está acompanhando o nosso programa. Reportagem do Poder 360. A relação institucional entre a Casa Branca e o Planalto melhorou e negociações começaram, mas norte-americano, ou seja, o Trump, postergou decisões, ou seja, deixou para depois e evita descartar causa de Bolsonaro. Isso daqui, quando você vê um petista falar para você que o Trump abandonou o Bolsonaro, você fala para ele, assiste a live do Gordinho, ou então você tira um print agora e salva aí no seu celular. Tira um print agora e dá um zoom aí, que tá aqui do meu lado, você tá vendo aqui do meu lado, a reportagem não é da Oeste, não é aí de um jornal de direita, que nós temos poucos no Brasil, né? Temos poucos. Eu vou ser sincero com vocês, tá bem? Sobre esse tema, sobre esse assunto.
Nos últimos dias eu tenho pensado, presta atenção, tá bem? Presta atenção. Que mesmo no YouTube, os Estados Unidos têm grandes críticos, né? Da direita, não críticos à direita, críticos da direita, jornalistas e personalidades aí que têm um grande alcance no país. Um grande alcance no país. Aqui no Brasil tá faltando isso. Tá faltando isso. Mas você sabe qual é o problema aqui no Brasil? A mídia estatal. Porque se você pegar, já vou voltar para o assunto, é só uma observação, tá bem? Nós temos excelentes comentaristas, excelentes jornalistas de direita. Nós temos excelentes pessoas. O que nós não temos é espaço. Ah, Fábio, mas tem a Oeste, que é gigante. Tem outros meios de comunicação que são gigantes. Meus queridos, se você pegar num país onde nós temos 214 milhões de pessoas, 100 mil pessoas, por exemplo, que a Oeste coloca numa transmissão simultânea, não é muita coisa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pode ser muita coisa pro YouTube. Você pega grandes programas aí com 5, 6, 25 mil pessoas. O Oeste tem 100 mil pessoas no simultâneo, num programa aí no final de tarde, comecinho de noite, que é o programa Oeste Sem Filtro. Mas o que eu digo, meus queridos, é que a gente não tem na grande mídia comentaristas de direita. E a mídia, ela poderia pelo menos, como o país está muito dividido, pelo menos em cada emissora, em cada jornal, ter uma voz diferente, uma voz de direita. Nem que for para poder fazer o equilíbrio, tá bem? Sabe ali o que o Coppola faz na CNN? Entende? Tipo aquilo, não sei se vocês já viram, de vez em quando eu trago alguns cortes do Coppola. É CNN ou é Globo News? Me desculpe, tá bem? Que é muita coisa na cabeça, eu acabo às vezes confundindo algumas delas. Mas o que eu digo é, no Brasil, não é que nós não temos grandes comentaristas de direita. O que está faltando é espaço. O que está faltando é espaço para que os grandes nomes, os grandes debatedores que hoje utilizam a internet, só que está faltando espaço. Está faltando espaço para que um cara igual o Alexandre Garcia, você vai pegar um cara também, até o próprio Coppola, você vai pegar um cara ali, o Augusto, né? Eu estou esquecendo o nome dele, gente. Esqueci o nome do Augusto. É Augusto, né? Da Oeste. Eu me esqueci. Enfim, tá faltando espaço. Mas você sabe por que eles não dão? Sabe por que eles não dão? Por exemplo, um espaço para um Paulo Figueiredo, mesmo dos Estados Unidos, comentar na TV aberta. Porque são de direita. E o recurso vem da esquerda, que estão no poder. O recurso vem da esquerda. Se você levar em consideração que não é apenas a mídia da SECOM, né, mídia do governo, que é Ministério da Saúde, adverte, é isso, é aquilo. Campanha de vacina, isso, campanha de vacina, aquilo. Não é só isso. Quando você tem propaganda do Correios, quando você tem propaganda da Petrobras, propaganda da Vale, a Vale não é do governo, né? Enfim, Caixa Econômica, Petrobras, tudo isso é considerado governo. E qual a emissora que vai se dar ao trabalho de falar mal do cliente? Não vai. Não vai criticar o cliente. E cá entre nós, o governo é o maior cliente de qualquer emissora de rádio, de televisão. Tá bem? A reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump
foi um passo importante na reconstrução da relação institucional entre a Casa Branca e o Planalto. É inegável que houve mais um avanço a partir do encontro realizado nesse domingo, dia 26, em Kuala Lumpur, na Malásia. Só que tudo está no plano da retórica e de prático nada ainda mudou. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos seguem em vigor. Alguns ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e juízes do STF tiveram seus vistos de entrada nos Estados Unidos cancelados. O ministro Alexandre de Moraes e a sua família continuam punidos pela Lei Magnitsky. Por fim, o norte-americano não descartou a defesa de Jair Messias Bolsonaro, a quem fez elogios na frente de Lula. Lula reiterou na conversa seu pedido para que as sanções fossem revistas. Trump ouviu tudo e assentiu em dar andamento às negociações, mas não especificou quais demandas do lado brasileiro pretende acatar. Se apenas as reduções das tarifas ou também as punições às autoridades brasileiras. Em reunião entre os ministros e secretários dos dois países, que seria realizado ainda na noite de domingo, mas foi postergada para segunda-feira. Vai acontecer 21 horas, horário de domingo. Deve ter acontecido essa reunião, é que ainda não saiu nada, tá bem? Mas como eu prometi, 8 horas local, 21 horas aqui pelo horário do Brasil, horário de Brasília, tá bem? Assim que eu tiver, gente, informações sobre essa reunião, eu vou trazer ou no programa de hoje ou durante o dia aí, durante essa segunda-feira aqui no nosso programa, tá bem? A agilidade na retomada das negociações foi vista pelas autoridades brasileiras como um sinal de interesse dos norte-americanos em rever as decisões de seu governo. Acho que devemos conseguir fazer alguns bons acordos para ambos os países, disse Trump a jornalistas ao lado de Lula. Ainda assim, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que uma decisão deve sair em algumas semanas. Ocorre que, ao se reunir com outros países, Trump cedeu mais rapidamente. Em encontro com o presidente da China, Xi Jinping, em junho, por exemplo, o norte-americano anunciou o adiantamento de novas tarifas. Em 31 de julho, logo após conversas por telefone com o presidente do México, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, o republicano anunciou o adiantamento de tarifas aos produtos mexicanos por 90 dias. Nada impede, porém, que a promessa retórica de Trump se materialize nos próximos dias. Já se vão 4 meses desde a sobretaxa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos e 3 meses que estão em vigor. Um ponto ainda nebuloso é como Trump pretende resolver o tema Bolsonaro. Em 9 de julho, o republicano atrelou o aumento das tarifas ao tratamento que o presidente teve ao ser julgado no Brasil. Na época, Bolsonaro ainda não havia sido condenado por tentativa de golpe de Estado, que aconteceu em setembro. Em carta publicada em suas redes sociais e destinadas a Luiz Inácio Lula da Silva, Trump disse que considerava o processo judicial uma vergonha internacional e uma caça às bruxas. Desde que se encontrou por alguns segundos com Lula na Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, em setembro, Trump e seus principais assessores passaram a evitar falar de Bolsonaro. Nesse domingo, dia 26, porém, Trump elogiou o ex-presidente na frente de Lula ao responder uma pergunta de jornalistas. Eu sempre gostei dele, Bolsonaro. Eu me sinto mal pelo que aconteceu. Ele passou por muita coisa. A jornalista Raquel Canhembu, deve ser isso, da Globo News, perguntou se Bolsonaro estaria na lista de assuntos a serem discutidos com Lula.
o que o Trump respondeu, não é de sua conta, respondeu o norte-americano. O petista deu um sorriso e sacudiu a cabeça durante a declaração do republicano. Depois da reunião, a comitiva brasileira relatou a jornalistas que Lula citou o Bolsonaro ao mencionar as sanções ao Brasil. O petista disse que o julgamento do ex-presidente pelo STF foi correto e com amplo direito de defesa. Ainda segundo os representantes brasileiros presentes à reunião, Trump só ouviu e não fez nenhuma observação a respeito desse tema. E é aqui, meus queridos, que eu quero fazer um comentário, tá bem? Eu quero entrar aqui num comentário aqui para você. Você imagina que para aplicar a lei Magnitsky, o Donald Trump ouviu seus assessores, ouviu os seus secretários? Foram 4 departamentos que estudaram a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que eu e outros canais também fizemos aqui inúmeras lives, gravamos inúmeros vídeos falando a respeito disso. E tá para sair a lei Magnitsky, e o bicho tá pegando, e agora o Alexandre de Moraes vai ser esmagado pela lei Magnitsky. Acredito eu que quando nós ouvimos a primeira vez a expressão Magnitsky, né? Alguns, até uma jornalista da Globo disse Magnitsky Sky, e o nome é Magnitsky. Independente se o brasileiro sabia ou não falar Magnitsky, ou até escrever Magnitsky, ela se tornou uma realidade e um pesadelo, tanto para Luiz Inácio Lula da Silva, quanto para o sancionado, o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu um beijinho no ombro, foi assistir o jogo do Corinthians, e de lá mostrou o dedo do meio, um jornalista, fotógrafo, né? Tirou uma foto do exato momento. Coincidência, depois de 25 anos, após a foto ele foi demitido do jornal. Se eu não estou enganado, falha minha, se não for, seria a Folha de São Paulo. Dizem as más línguas ou as boas línguas que uma ligação do ministro resolveu a questão do fotógrafo, que foi demitido depois de 25 anos de casa. Experiente fotógrafo. E depois o Alexandre de Moraes recebeu a lei Magnitsky também na esposa dele. O beijinho no ombro, a frase: nós iremos ignorar as sanções internacionais, não valeu a pena. É fato que a lei Magnitsky explodiu no peito do ministro Alexandre de Moraes, da esposa Viviane Barsi, do Lex Instituto, que é a grande renda do ministro Alexandre de Moraes, casa em São Paulo, mais de 20 milhões, casa no Guarujá, cobertura num prédio em São José dos Campos, não, né? Campos do Jordão. Comprou esse ano outra cobertura no mesmo prédio. Comprou esse ano uma casa de 12 milhões de reais em Brasília. Mas nada impediu. E a lei Magnitsky explodiu. Só que, meus queridos, se você for prestar atenção, o meu comentário vai ser um pouquinho longo, tá bem? Porque a minha intenção é desfazer narrativas. Se você prestar bem a atenção, foram 4 departamentos: Departamento de Estado, Departamento do Tesouro, Departamento Jurídico e um outro departamento que eu não me lembro o nome. Foram 4 departamentos que analisaram a lei Magnitsky. Lembrando para vocês que a lei Magnitsky não depende de autorização do Congresso Nacional. É o presidente da República que vai lá e assina. Aí, voltando aqui, 4 meses
de estudo para que Alexandre de Moraes fosse sancionado, um discurso às vésperas do Donald Trump dizendo que o julgamento do Jair Messias Bolsonaro é uma vergonha internacional, para daí Luiz Inácio Lula da Silva olhar para o Trump e dizer bem assim: ô Trump, eu acho que alguém mentiu para você, porque ele disse que na primeira oportunidade que ele tivesse para conversar com o Donald Trump, ele iria falar algumas coisas para o Trump, porque o Trump estava sendo mal informado, ou seja, o Trump, o cara que estudou Alexandre de Moraes por 4 meses ou mais, caiu no conto de fadas do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que a esquerda chama de bananinha, o cara foi capaz de dar uma rasteira no Donald Trump e mentiu sobre o Brasil e mentiu sobre o julgamento do pai dele. E aí uma reunião, e o Lula tocou no assunto, Bolsonaro teve acesso ao devido processo legal, por uma corte, foi julgado por uma corte independente. E engraçado o Lula falar de independência, onde os próprios ministros já deram declarações de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, e o Lula não, né? Para o Lula é independente. Aí eu queria entender, na cabeça de Lula, na cabeça de alguns jornalistas e de esquerdistas nesse Brasil inteiro, aqui está fora do Brasil também, eles estão acreditando que o fato do Lula ter falado pro Trump que não, o Bolsonaro foi justo o julgamento dele, eu fiquei preso e eu não tive as mesmas condições que o Bolsonaro. Isso fará com que o Donald Trump fale: caramba, nós erramos, nós estudamos, nós recebemos sim algumas informações do Eduardo e do Paulo Figueiredo, mas nós sancionamos Alexandre de Moraes à toa. Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro quis dar um golpe de Estado. Tudo porque o Lula falou. É verdade que agora o Lula, a palavra do Lula numa reunião, vale mais do que todo o estudo que os Estados Unidos fez para aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes? O resultado é isso daí, ó. Não aconteceu nada na reunião. Luiz Inácio Lula da Silva passou, foi vergonha. E lembrando que se fosse levar em consideração o que já saiu na mídia aí, Lula não queria a presença daqueles jornalistas que lá estavam. Os jornalistas que estavam fazendo perguntas foram jornalistas que foram do Brasil na comitiva de Lula. Fizeram perguntas para o Trump e o Lula ficou olhando para o jornalista assim. Tipo assim, eu trouxe você para você perguntar isso pro Lula, pro Trump, para você perguntar de Bolsonaro. Aí você me quebra. Era aquele olhar. Era aquele olhar do Lula e passando vergonha. Como diz aqui o Poder 360, não é um portal de direita e muitas das vezes eu trago matérias deles aqui e os critico. A relação institucional entre a Casa Branca e o Planalto melhorou e negociações começaram. Mas o norte-americano, o Trump, ele postergou decisões e evitou descartar a causa de Bolsonaro. Eu queria entender o que tem na mente de petista nesse momento. Ou esses caras são malucos, ou eles se fazem de malucos para chegar ao ponto de acreditar, porque o Trump tirou uma foto com o Lula, porque o Trump fez uma postagem dizendo: tivemos uma ótima conversa hoje com o presidente do Brasil.
Isso leva alguém a acreditar que o diálogo venceu, como disse Humberto Costa, não sei, que repostou a tradução errônea da CNN, dizendo que Bolsonaro não é um problema nosso, e na verdade a tradução é: isso não importa para você? Quando perguntado, e o Bolsonaro? Vocês vão tratar sobre o Bolsonaro? O Trump respondeu: isso não lhe interessa, não lhe importa. E a tradução que a CNN fez foi: isso não importa para nós. Que lindo! O Trump se encontrou com Lula, antes deu uma entrevista, e agora os dois estão ali lindos, maravilhosos, e o Trump fala: não, que Bolsonaro não importa para nós aqui não, ó. Estou eu, o Lula e Bolsonaro que se lasque lá em Brasília. Só na cabeça de um petista mau caráter como Humberto e Erika Hilton, que a Erika Hilton ainda foi mais além, disse: me parece que alguém vai ter soluços hoje. Ou seja, ainda zombou da doença de Jair Messias Bolsonaro. Ainda tirou onda com a doença de Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu agradecer a Juscelice Santos. Ela mandou 10 aí no nosso canal, obrigado. Agradecer aqui também a Elaine Garcia, mandou 2,14. Você pode mandar qualquer valor, tá vendo? Um mandou 10, mas o outro mandou 2. Ou seja, você pode mandar qualquer valor. Esse é o nosso Pix para você ajudar o programa. O YouTube não está entregando o nosso conteúdo, mas não tem problema não. Eu tenho você aqui que ajuda o canal. 11 95275 3898 para você ajudar o nosso programa. Tá bem? E aí, meus queridos, além disso, algo que eu tenho falado aqui no nosso programa, algo que eu tenho comentado. O que faz um petista acreditar assim, o Lula venceu? Porque os Estados Unidos classificou o Brasil como uma vergonha internacional. Diz que o que o Brasil estava promovendo era uma caça às bruxas a Bolsonaro. Aí o que levou Donald Trump a descartar Bolsonaro, como a esquerda está falando? O que levou? Eu não consigo entender o que certos jornalistas, que se dizem, né, jornalistas, o que passa na cabeça de um petista, como eu já falei aqui várias vezes, em acreditar que o simples fato do Lula estar junto de Trump iria resolver os problemas do Brasil. Quando o Mauro Vieira disse, o Lula explicou para o Trump o que aconteceu com o Bolsonaro, ok, mas qual foi a reação? Qual foi a reação do Trump? Foram perguntado aí aos jornalistas, ao Mauro Vieira. Ele anotou e não disse nada. Aí isso leva as pessoas a acreditarem que o Trump saiu de lá, maldito Bolsonaro, golpista do Satanás. É sério. Meus queridos, tem muita gente maluca nesse nosso Brasil, né? Tem muita gente maluca no nosso Brasil. Tarifaço nunca foi culpa de Eduardo Bolsonaro, diz líder do PL. Esse é o querido Sóstenes Cavalcante. O encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado neste domingo, dia 26, na Malásia, gerou reação imediata no meio político. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, ele afirmou que a conversa mostra que o tarifaço não é responsabilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro e criticou o petista por não ter negociado o tema antes. Para aqueles que diziam que o tarifaço era culpa de Eduardo, hoje fica provado que nunca foi. Há meses o Brasil paga alto preço da falta de humildade de um descondenado presidente arrogante que não quis negociar logo
o tarifaço. Hoje está provado que a culpa é do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre a reunião. Segundo ele, Lula teria ficado incomodado pelo elogio de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro antes do encontro. Em publicação no X, ele afirmou: na mesa, um assunto que claramente incomoda o ex-presidente, o ex-presidiário. Qual o assunto? Bolsonaro. O vídeo que foi compartilhado pelo Eduardo mostra Trump respondendo essas perguntas sobre o ex-presidente brasileiro. O republicano afirmou que se sente mal pelo que aconteceu com Bolsonaro e que sempre gostou dele. Eduardo sugeriu que o encontro teria temas tratados às portas fechadas e que podem ter sido menos amigáveis do que o que foi divulgado oficialmente. Imagine o que foi tratado às portas fechadas, escreveu num post aí na rede social, o X, o antigo Twitter. O deputado também se manifestou sobre a tentativa de intermediação do Brasil no conflito entre os Estados Unidos e Venezuela. Nos poucos minutos, com o 01 da economia mundial, trataram de Venezuela. Ai, 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 meus queridos, você acha que o Donald Trump vai querer negociar e aceitar a intermediação de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Venezuela? Tem uma delação premiada de Hugo Carvajal, El Pollo Carvajal, lá nos Estados Unidos. El Pollo diz que o Lula recebeu dinheiro da Venezuela para financiar a campanha. A jornalista que entrevistou El Pollo, tanto lá na Europa, agora, numa nova atualização, entrevistou El Pollo nos Estados Unidos. Ela afirmou que até em 2022, aí não sou eu que estou dizendo isso, eu estou reagindo a uma notícia. E a notícia é: a jornalista afirmou que El Pollo Carvajal afirmou que Lula também recebeu dinheiro para financiar a eleição em 2022. Agora, da qual ele saiu vencedor em relação a Jair Messias Bolsonaro. Aqui. Advogado de Trump comenta a fala de Lula sobre condenação de Bolsonaro. Quem é esse? É o nosso querido Martim de Luca. Ele é advogado do Donald Trump. Ele reagiu ao encontro entre o chefe do Estado norte-americano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse domingo, dia 26. O advogado fez uma série de declarações críticas e irônicas. O aliado de Donald Trump respondeu uma publicação no X com a seguinte frase: Lula disse ao presidente Donald Trump que o que aconteceu com Bolsonaro foi feito por um poder judiciário totalmente independente, com amplo direito de defender. Ai. Em outra postagem, ele ironizou o encontro. Você sabe que uma reunião é um sucesso retumbante quando um lado fica completamente em silêncio e o outro se apressa em declará-la ótima, citando orgulhosamente como prova que ambos os lados concordaram que suas equipes se reuniriam em breve para iniciar negociações, que já vem acontecendo há semanas. Como dizem em Brasília, progresso. Ele foi bem irônico, né? Ele foi bem irônico. O Lula fez igual a galinha, né? Quando bota o ovo e sai gritando, anunciando para todo mundo que botou um ovo. Para você que está ainda nesse canal, nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Alô, Selene Vaz. A jornalista é Elisa Robson, o nome da jornalista. Obrigado
é a que entrevistou o Hugo Carvajal, né? O Elpoio Carvajal. Aí está o advogado de Trump, meus queridos, botando para quebrar. Esse daqui, cara, esse é cabeçudo, né? O cara é inteligente pra caramba e ele está aí, também comentando tudo isso, que nós também estamos comentando aqui no nosso programa. Lula ofereceu a ajuda a Trump para mediar a crise com a Venezuela. Olha só, meus queridos. Ele se dispôs a mediar o conflito envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, em meio à ofensiva americana contra o tráfico internacional de drogas na América do Sul. O assunto foi abordado em reunião entre o petista e o chefe da Casa Branca, Donald Trump, na Malásia, ontem, domingo. O presidente Lula levantou o tema e disse que a América Latina é a América e a América do Sul, especificamente, é uma região de paz. E ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor, como já foi no passado. Com a Venezuela para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis. Foi o que informou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após o encontro entre líderes. De acordo com o chanceler, o republicano agradeceu o gesto e concordou com a intermediação. Nos últimos meses, os Estados Unidos vem promovendo sua presença militar no Mar do Caribe, próximo a Venezuela. O que será que vem por aí? O que será que vem por aí? Olha aqui. Navio de guerra dos Estados Unidos chegou a Trindade e Tobago. O Destroyer chegou ao Caribe 2 dias depois do envio do mais poderoso porta-aviões do mundo. É mais um? Além do maior porta-aviões do mundo, outro navio acabou de encostar no Mar do Caribe. Daqui a pouco as Forças Armadas dos Estados Unidos vão se mudar por completo para a divisa ali, né, ali para a região do Mar do Caribe, né? Como a Venezuela está importante, hein, meus queridos? Como a Venezuela está importante. Eu tenho comentado aqui, já comentei com vocês outras vezes, que a Venezuela iniciou um chamamento de milicianos. Nunca vi tanto velho banguela junto, tá? Olha os soldados recebendo treinamento. Vai atirar pra quem, meu filho? Olha aí, um bando de velho sem dente, tá bem? Olha isso aí pra você ver. Outro velho, olha aí. Lá vai. Outro velho, cabelo branco, olha isso, gente. Olha a milícia armada aí do Maduro. Tem um cabinha novo ali também, né? A gente não pode mentir. Olha lá. Não, filho, não manda o velho fazer essa posição não, que o velho trava. Ó, confiamos em você. Vai se lascar. Vai na nossa frente, viu? Ó, quando o tio Sam chegar, vocês vão na frente. Quando o tio Sam chegar, vocês vão na frente. Meu Deus do céu. Olha aí, o Diosdado Cabelo, esse vai morrer também, tá? Olha aí. Ó, e uns meninos mais novos. O MST poderia ir pra lá, né? Lembra que o Stedley, sei lá o nome daquela coisa, disse que quer mandar aí os militantes, né? Olha aí, ó, toma, um barquinho lá, toma, ele se lascou, tá? Olha aí os meninos fazendo os treinamentos deles, os velhos ali acompanhando, ó o Diosdado Cabelo distribuindo arma, né? Aquele menino ali, ó. Aí quando o Trump chegar, vocês vão na frente, vai os meninos, tá bem? Vai lá na frente, que a gente tá aqui só torcendo por vocês. Vai com Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Vai defender a Venezuela, tá bem? Defenda a Venezuela. Vai com cuidado, defenda
a Venezuela. Ai, minha gente. Olha só, essa semana, tá bem? Essa semana, o que você vai receber até entre hoje e amanhã, né? O que você vai receber de gente querendo debater com você isso, tá? Querendo debater essa história com você, tá bem? Não está escrito, tá? Não está escrito. Essa narrativa de que o Trump abandonou o Bolsonaro, isso é a coisa mais horrível que há, tá? É a coisa mais horrenda, tá bem? É a coisa mais horrenda. E os petistas vão querer chegar na sua cabeça e ficar te fazendo não querer debater com você. Não tem conversa com petista, não. Você debate com um amigo, com quem você vai convencer. Com um bicho burro, você não tem conversa não, fio. Tem conversa não. Entendeu? Tem conversa não. Eu acabei perdendo aqui um vídeo, né? E se eu soubesse que eu tinha perdido o vídeo, eu nem tinha entrado no assunto, porque o vídeo era o complemento, né, aqui da minha fala. Caramba, viu? Mas tá bom, não tem problema não. A gente toca o barco aqui do mesmo jeito, sem o vídeo, tá? Do mesmo jeito. Você tem que excluir petista da sua vida. Você tem que cortar laços com petista. Sem conversa, seja no trabalho, seja onde for. Abandona. Não tem negócio de ficar debatendo, não. A gente debate é com um amigo. Que de repente você quer orientar a pessoa. Você quer pegar um petista e virar amigo dele? Não tem conversa com petista não, rapaz. Muito bem, olha só, o Estadão criticou o STF por criar crime de desinformação. Para o jornal, a Suprema Corte avança sobre o papel do Congresso e ameaça a liberdade de expressão ao transformar fake news em matéria penal. É o jornal Estadão de São Paulo. A gente vai reagir à matéria. Antes, se der, colabore com o nosso canal, ajude o programa aí, traga qualquer valor aí e nos ajude também a continuar aqui no ar. O jornal Estado de São Paulo criticou o Supremo Tribunal Federal por ter, segundo o veículo, criado o crime de desinformação durante o julgamento do chamado Núcleo da Desinformação ligado aos atos do 8 de janeiro. Em editorial publicado ontem, domingo, dia 26, o Estadão afirmou que a Corte ultrapassa o limite entre julgar e legislar e vem reescrevendo a Constituição dia após dia. O texto reflete a preocupação com que o jornal considera uma mutação do papel do Supremo. O tribunal nasceu para guardar a Constituição. Agora, reescreve, é o que diz o editorial, que acusa o STF de transformar o direito penal em um produto da ocasião. Para o Estadão, ao tipificar a propagação de mentiras, o Supremo violou o princípio da legalidade, aquele que diz que ninguém pode ser condenado por crime que não existe, e substituiu o Congresso Nacional na definição criminal. Ou seja, quem cria leis é o Congresso Nacional, não é? Pois é. E o Supremo, na avaliação do jornal, criou uma nova lei, criou o crime de fake news. As críticas ocorreram depois da Corte consolidar o entendimento de que desinformação pode configurar crime quando associada a ataques à democracia e às instituições. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, declarou que todos os que insistem em desinformação devem saber ficar atentos já com esse precedente do STF. Contudo, o Estadão entende que esse tipo de decisão representa uma ameaça à liberdade de expressão. O jornal cita episódios recentes como bloqueios de redes sociais, a remoção de postagens e punições a humoristas e jornalistas para ilustrar o que chama de censura transformada em política pública. A publicação do Estadão defende ainda que nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. Além disso, diz que o Supremo, ao agir em nome da defesa da democracia,
pode estar desgastado ou desgastando-a por dentro, né? Desgastando a democracia por dentro. Para você que está ligado aqui com a gente, seguimos com o nosso programa e você pode abençoar o A Bordo. Você pode ajudar o canal. Então, por favor, precisamos da sua ajuda. Dê uma moral aí, dê uma força para o nosso canal. 11 95275 3898 para você trazer aí um recursozinho e dar uma força aqui ao A Bordo Notícias com qualquer valor. Não importa o valor aí. O que você puder trazer, o que você puder abençoar o nosso canal, será muito bem-vindo. Obviamente, como eu tenho dito, desde que vindo de coração. Que não pese para você. Pode dar uma moral, uma força para o canal? Então faça isso. Será de suprema importância, não é? Então ajude, abençoe o nosso programa. 11 95275 3898. Esse é o nosso Pix para você abençoar o programa. Quem será o abençoado ou a abençoada a ajudar o nosso programa? A Maria, ela tá lembrando, né, as palavras de Maduro, né? Peace, peace, no war crazy, no war crazy. O enlouquecido, né? Loucão, hein, o Maduro, né? Pirado de vez. Pela madrugada, né? Piradão de vez. Ele tava dizendo, né? Não a guerra louca. Paz, paz. Não a guerra louca. E ainda ele falando com o povo, é assim, né, que se traduz para espanhol, né? Para espanhol, não a guerra louca, não a guerra louca. Pessoal, para você que está acompanhando o nosso programa, deixa um comentário aí com o nome da sua cidade, de onde você fala aqui, ou de onde você acompanha o nosso programa. Eu quero ter aqui o imenso prazer de mandar um beijão, um cheiro aí no seu cangote. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa. Acorda! Alô, Dona Maria! Acorda! Vem cá dar uma força pro canal. Você ainda não abençoou o A Bordo Notícias, hein? Você ainda não trouxe uma ofertazinha de amor, uma ofertazinha aí de carinho com o nosso programa e nós estamos precisando de você. Então, abençoe aqui o nosso programa. Alô, Zéias Júnior, Surubim, Pernambuco, somos todos Bolsonaro. Valeu! Lá Oliveira está em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o nosso moderador. Alô, Getúlio Pereira, só sei que já tem 43 CPF nos buchos dos tubarões. Os CPFs cancelados aí no Mar do Caribe, né? Valeu, 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 valeu. Parecia que ele tava falando pizza ao invés de paz, né? Pis. É que dá, né? Pra parecer pix também. A pronúncia é meio, né? Meio, imagina um latino falando em inglês, né? Em inglês não, né? Ele lendo o que escreveram ali, né? Pis, pizza, pizza, pix, pix. Para você ligado no canal A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, é muito bom ter você por aqui. Sempre ligado, conectado. A Maria tá dizendo os tubarões noiados, né? Mas não sobra nada não pros tubarões. Os Estados Unidos explodiu tudo. Pix, pizza, pix, pizza, pix, pizza. É o Maduro, né? Falando, pedindo pelo amor de Deus. Alô, Severina Souza, eu sou de... Severina Silva, né? Eu sou de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Valeu, Severina. Abraço pra você. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No A Bordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço.
alto no som. Muito bem, meus amores, enquanto isso você vai participando com a gente Deixa de e dando uma moral aí, né? E a vitória explosiva do Milei, pois é, maravilhosa, em 40%, enquanto a esquerda teve 24,5%, são eleições de meio mandato, né? Eleições do parlamento. E o Javier Milei conquistou a maioria no Senado e também a maioria lá na Câmara dos Deputados. Eleições legislativas na Argentina e o Javier Milei saiu por cima, detonando, explodindo o peronismo. mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se Sou eu, seu amigo Gordinho. notícias, pode acreditar. Esse é o Pix para você abençoar o nosso canal. Fábio, eu tô sem grana, não tenho como abençoar. Você pode abençoar o programa também, compartilhando essa publicação, levando para frente o nosso conteúdo, tá bem? Pode também se inscrever e ativar as notificações. E muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre aqui no nosso programa.